Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a Ele, a toda essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanham, que nos toleram, que nos ensinam e nos intuem para o bem. E que às vezes a gente dá cabeçada, mas vamos agradecer a eles por serem persistentes conosco e de nos dar toda esta grande oportunidade de estarmos aqui reencarnados para tentarmos reajustar algumas de nossas necessidades. Agradecemos também pela oportunidade maravilhosa de estarmos com essa tecnologia, podendo conversar com todos vocês nesse instante. Mesmo que os nossos corações, os nossos sentimentos estão cheios de saudades de todos, mas que essa saudade possa ser amenizada enquanto estamos online. Assim, desejo a todos um bom final de semana e que Jesus nos inspire, nos proteja através dos bons espíritos para que possamos fazer uma boa exposição neste fim de tarde. Primeiramente, quero agradecer e pedir desculpas aos internautas, principalmente do Instagram, de sábado passado, que nesses meus movimentos friamente calculados, eu acabei desconectando o WhatsApp. Não foi falha de vocês, foi falha minha. E vou tentar, nesse dia de hoje, não me empolgar tanto para não desconectar de novo o WhatsApp dessa tarde. Nós vamos falar. É um prazer nós estarmos aqui novamente falando através de nossa casa espírita Bezerra de Menezes, aqui do bairro dos Pioneiros, de Balneário Camboriú. É um prazer. E principalmente falarmos sobre a busca da felicidade. O que é esse algo tão especial que todos nós perseguimos? Desde os tempos mais remotos, a criatura humana vive em torno dessa busca. Acorrentado às tormentas próprias, o indivíduo humano deseja alcançá-la. Para isso, procura investir tudo o que lhe é possível. Virtude decantada em verso, em prosa, anunciando sempre uma vida cor-de-rosa, uma vida bela. Algo de uma diversidade imensa, também tem sido algo diáfano, tem sido subjetivo para tantos, de múltiplas interpretações. O que pensar dessa virtude excelente, a qual se chamou felicidade? E quando se fala de felicidade, parece ser algo tão raro, tão especial, como se nós falássemos em algo muito distante, infinito. O que será o infinito que o infinito é? Temos a ideia da palavra, o que ela deseja representar, no entanto, a ideia exata do que seja o infinito, não a temos. As matemáticas, a filosofia da matemática nos fala do infinito, entre dois limites, entre dois referenciais. Mas o infinito cósmico, o que será? Nós falamos tanto a respeito da eternidade. Admitimos que essa eternidade seja algo para sempre. Mas o que significa para sempre? O que significa algo existir para sempre? Essas são experiências que ainda não temos, a não ser no domínio do intelecto, mas não ainda no domínio da vivenciação. Temos dificuldades de conceber o que vem a ser o infinito, o que vem a ser a eternidade, o que vem a ser a felicidade. Exatamente porque não sabemos bem, não sabemos quase nada o que representa essa virtude, ou essa faculdade de ser feliz. Naquilo que há de mais amplo e mais grandioso. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, teve o ensejo de questionar a espiritualidade superior na questão 920, quando perguntou: pode-se afirmar que na Terra se experimente a felicidade plena?
a mais completa felicidade? E os espíritos celestiais responderam que não, dizendo ainda que jamais alguém já experimentou na Terra a felicidade total. Por isso que a vida lhes foi dada como provas e expiação. Dela, porém, depende da suavização dos seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Pois na Terra ninguém viveu uma felicidade total, porque a Terra é um mundo de provas e expiação. Tudo quanto aqui se dá, tudo quanto aqui ocorre, todas essas experiências desenvolvidas aqui, elas estão demarcadas, elas estão delimitadas por essas duas características: a aprovação e a expiação. Mas então, continua Kardec, daí então não sabemos no mundo o que é a felicidade plena? Nada obstante, responde os bons espíritos, que se pode ser na Terra tão feliz o quanto a Terra nos permita que o sejamos. A felicidade, a felicidade completa. O que será? Onde estará? Não conseguimos compreender o que é esse algo tão especial que tanto perseguimos. Perseguimos simplesmente porque não a encontramos. Então peço a vocês que voltem seus pensamentos alguns minutinhos atrás, recordando a resposta que os mensageiros celestiais deram a Kardec quanto à felicidade plena na Terra. Lembram da resposta desses mensageiros que disseram não, não é possível. Por isso que a vida lhe foi dada como provas e expiação. Dela, porém, depende da suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Se soubéssemos, ou se quiséssemos interpretar essa resposta dos mensageiros eternos nas entrelinhas, com verdade, com vontade, com veracidade, perceberíamos que muitas das oportunidades de sermos felizes dependeu e depende exclusivamente de nós. Sermos felizes tanto quanto a Terra nos pode permitir, tanto quanto a nós nos permitimos. A felicidade. A felicidade depende da suavização dos seus males. O que entendemos por suavizar os nossos males? Primeira interpretação que pode estar sendo feita, e é corretíssima, é quando temos uma dor física e procuramos um médico terreno para ele nos dar uma medicação para nos aliviar a dor. É uma suavização? Não deixa de ser. Mas a suavização dos nossos males é a tal da aceitação. É a tal da fé esclarecida, a fé consciente, é o saber, é o conhecer, é o entender da lei da reação, causa e efeito, o porquê das coisas. Porque, vamos dar um exemplo um pouco mais fácil e mais perto de nós, usando a mim como exemplo. Vamos supor que lá em 1963, quando eu vim a este mundo, meus pais já eram espíritas, pena que não foram, há tanto tempo. Vamos supor que eles fossem espíritas e eles fossem me ensinando que eu teria que aprender a lidar com essa minha necessidade física, porque provavelmente era um resgate ou uma expiação que eu mesmo teria que passar. E de tanto eles falarem, eu aceitaria e ficaria trancado dentro de um quarto, ali, sabendo que eu ia ter que ser deficiente ao longo dos anos 60, 70 anos, quem sabe, e assim cumpriria a minha missão. Isso é suavizar os males? Não. Suavizar os males é aceitar. Mas não é aquele aceitar tácito, parado, de dizer que aceita engolindo sem saliva. Não. É aceitar com amor, com resignação, com paixão, tentando compreender o que nós passamos. É essa aceitação, é essa suavização que os espíritos superiores querem nos dizer.
Então reflitamos juntos. O que é a felicidade? O que é essa felicidade? Podemos ser felizes? Conhecer a felicidade na Terra? Acredito que compreendendo e tentando interpretar a resposta dos mensageiros, possamos ser felizes na Terra, tanto quanto a Terra nos pode permitir. Pois são as nossas escolhas que proporcionam esses momentos ou não. Isso mesmo, que vocês devem estar pensando nesse momento. Com certeza são as nossas escolhas que nos proporcionam esses momentos. E se são as nossas escolhas que proporcionam, é o nosso livre-arbítrio. Então não podemos botar a culpa em ninguém, a não ser em nós. Naturalmente, que não teremos a ideia de uma felicidade absoluta, felicidade total, da felicidade plena. Mas, na realidade, nós poderemos sentir o sabor, o cheiro da felicidade, os ensaios da felicidade que acontece quase que diariamente. Esses aromas diáfanos de felicidade que aparecem no nosso caminho. Poderemos experimentar momentos de felicidade e podemos, a partir daí, imaginar, viajar através dos pensamentos e supor o que essa felicidade de fato será. Em Santo São Paulo, na segunda metade do século XIX, um poeta chamado Vicente Augusto de Carvalho escreveu em um dos seus poemas uma estrofe contendo 7 versos, que diz assim: o que é essa felicidade que supomos? Árvore milagrosa que sonhamos, pesada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Perceberam a profundidade desses versos? Nós colocamos a felicidade onde queremos e não onde nós estamos. Nós colocamos a felicidade em qualquer lugar, menos onde nós estamos. Essa é uma realidade de nossas vidas na Terra. O que faz essa dicotomia, essa contradição entre a nossa busca da felicidade e a nossa fuga pela felicidade. A felicidade quanto a Terra nos pode conceber. Deveria sim ser vivenciada, degustada a cada momento, em cada coisa. A felicidade deveria ser percebida em todos os momentos. Se eu estiver agora falando como eu estou, ouvindo, vendo, sentindo aromas, eu deveria ser feliz por isso. Eu deveria ser feliz por ser portador destes dons, ou dos dons bons, dos sentidos perfeitos. Mas deixamos isso de lado. Se eu estiver agora do lado da minha mulher, do meu marido, dos filhos, dos meus pais, irmãos, amigos, eu sou feliz por isso. Ou deveria ser. Mas não damos a devida importância a isso. Se eu estiver trabalhando em minha oficina, em meu escritório, se eu estiver, eu sou feliz. Ou deveria ser feliz por isso. Eu deveria ser feliz se eu estivesse à mesa, me alimentando, comendo, bebendo, mas não damos o devido valor e deixamos isso também de lado. Eu deveria ser feliz por estar vestido, bem vestido, ou simplesmente vestido. Eu deveria ser feliz se eu tivesse uma roupa para usar. Eu deveria sim, mas não somos assim. Ficamos colocando a felicidade, como disse o poeta Vicente de Carvalho, onde nós não estamos. Então, quando meninos ainda não entendemos muito bem o que será essa felicidade imaginada, filosofada, sonhada, suposta, então pensamos e dissemos: quando eu fizer meus 18 anos,
Aí eu, então, serei feliz. Porque eu poderei sair e chegar a hora que eu bem quiser, bem entender. Eu não terei mais que dizer ao meu pai, à minha mãe, eu não terei mais que pedir a chave, eu terei a chave. Eu poderei, eu terei, eu poderei. E não vivemos a felicidade dos 12, 13, 14, 15, 16, 17, esperando os 18. Quando a gente é mais novo, é tão feliz e não sabe. A gente come de graça, bebe de graça, a gente se veste de graça, estuda de graça, não paga nada, tudo é de graça. A gente é tão feliz e não se dá conta. E ficamos esperando uma felicidade que não sabemos se teremos aos 18 anos. Mas até aí, tudo bem, pois ainda somos crianças, somos esparsos, somos meninos, estudamos, justifica-se. Fizemos 18 anos. Que tragédia. E logo nosso pai nos dirá: pois bem, filho, pois bem, filha, você agora já tem 18 anos. Não és mais criança. Gente, não tem coisa pior do que deixar de ser criança. E o pai continua: vamos ver um lugar para você trabalhar, vamos arrumar um emprego para você. A vida já começou a mudar de figura para aquele jovem, para aquela jovem. E o jovem pensa: e agora, com 18 anos, sou maior de idade. Qualquer bobagem que eu vir a fazer, vou ter que me haver com a justiça, com a lei. Agora que tenho 18 anos, ninguém perdoa nada. Não desculpam mais nada. E o pai volta a falar: pois você já é um homem, você já é uma mulher. E eu estou trabalhando igual um condenado, igual uma condenada. Eu tive que estudar à noite e trabalhar durante o dia. Os 18 anos não foi uma boa coisa. Afinal, bem, nos 18 anos ainda não deu. Mas continuamos jogando sempre para frente essa busca pela felicidade. Sempre para frente, sempre para longe. E continua a pensar o jovem, a jovem, mas quando eu me casar, não sabem eles o trabalho que dá casar, né? Mas vamos lá. Mas quando eu me casar, aí, quando eu tiver meu marido, a minha casa, o meu filho, dirá o jovem, aí serei feliz. Deixou de ser feliz na adolescência, nos 18, e fica esperando um casamento. Aí, namora aqui, se trombica ali, se atormenta colar, chora, porque foi trocada, foi traída, foi traído, foi trocado. E o pensar continua, mas não adianta, mesmo assim eu preciso me casar. Quando eu me casar, eu resolvo tudo isso. E ela fica esperando o príncipe encantado. E ele, com certeza, espera encontrar a sua princesa, a sua rainha. De repente chega o dia do casamento. Ela sonhou em encontrar um príncipe encantado. Mas não foi bem um príncipe encantado, e sim um príncipe catado, né? Porque ela teve que catar para se casar. E não foi bem um príncipe que ela catou, porque ela sonhava com aquele rapaz de novela de amor, aquele que abre a porta para que ela passe, aquele que lhe dê a mão para que ela saia da condução, que lhe ofereça botões de flor, buquês de rosa, que recorde das belas datas do casal, quando foi o primeiro beijo. Bem que hoje em dia o povo se beija tanto que nem se sabe mais quando foi o primeiro beijo, não é verdade? Mas ela sonhava com esse príncipe, que deixasse o lugar para ela escolher primeiro, que fosse aquela pessoa cordata, amiga, companheira. Mas não foi nada disso com que ela sonhara. Ela casou-se com um príncipe complicado, ansioso, desejoso de encontrar na sua esposa a continuação da sua mãe. E ela se desespera, pois era tudo que ela não queria, porque isso é uma concorrência desleal. E então ele sai do carro e ela vem atrás e ela não é vidente e leva uma porta na testa. Porque ele está tão envolvido com o seu pensar que não pensa nela como ela gostaria. Nas datas especiais do casal,
Ela, sorridente, se aproxima dele e pergunta: meu bem, você sabe que dia é hoje? Ele olha para ela muito estranhado, olha, coça a cabeça e diz: sexta-feira, mulher? É uma apunhalada. Aos gritos, ela fala: hoje é aniversário do nosso casamento. E se ele for esperto, ele responderá: queria ver se você se lembrava. Mas quase sempre o homem é menos esperto que as mulheres, embora ele diga o contrário. E ela chora, faz cena. No casamento ainda não deu. Não foi aí. Ele certamente ao casar-se, sonhou em casar-se com uma geisha. Quando ele chegasse em casa, que ela viesse aos passos cultos, já com uma bacia de porcelana para lavar os seus pés. Que lhes desse as coisas do jeito que ele gosta, na boquinha. Um pouquinho de inveja agora para os ouvintes masculinos. Eu ganho tudo na boquinha e não tenho uma geisha. E ele chega em casa e já vai perguntando: a mesa está pronta? As coisas estão prontas para o meu banho, meu bem? Mas ele casou-se com uma mulher estressada. Ela já começa a falar: você não vê que eu trabalhei o dia inteiro nessa casa, lidando com a casa, limpando a casa, com as compras, cuidando da empregada, pagando contas. Como você ainda quer que eu lhe faça esses mimos? Eu não aguento mais. Eu não sou sua empregada, não. E ele cai na infelicidade de dizer: mas minha mãe fazia. E ela então dirá: por que não se casou com ela? Começam as tragédias. Mas os dois refletem. No casamento ainda não deu. Não foi aí ainda que encontraram a felicidade. Mas quando nascer nosso filho, serei feliz. E ele pensa: aí então ela ficará mais sensível, ficará e dará mais atenção para mim, vai até cuidar mais de mim. E ela reflete: ele ficará mais em casa, vai curtir o filho, ainda mais se for um menino. Bem, não importa qual será o sexo, e sim que é nosso filho. E ele ficará em casa e me acompanhará mais. Então, nasce o primeiro filho. E daqui a pouco a complicação continua. Porque de repente ele fala: você esqueceu que tem marido? Agora é só a criança? Você só tem olhos para essa criança? Eu não tenho mais você há quanto tempo? E ela retruca-o, dizendo: você não quis ter filhos? Se eu não cuidar dele, quem é que cuida? Se eu não der mamar a ele, quem é que dá? Começou a tragédia. E não foi no primeiro filho ainda. Mas ela que sonhava com a chegada do filho, que ele fosse ficar mais em casa, de repente, do nada, numa crise de choro excessiva da criança, ele se levanta e fala: enquanto você cuida da criança, deixa eu dar uma volta. Eu não gosto do choro da criança, sabe? Eu não lido muito bem com esse choro do menino. E ela continua só, cuidando do menino. E quando o menino acorda à noite, chora, raramente ele se predispõe a cuidar do seu filho. Porque ele diz: eu tenho que trabalhar amanhã. Se eu cuidar da criança, eu não trabalho amanhã. E não foi ainda no primeiro filho. Não foi com o filho que a felicidade se resolveu. E eu vou sempre adiando essa busca, sempre jogando para frente. Mas quando meu filho se formar, aí então, quando eu criar esse menino, quando eu criar essa moça, daí eu vou ser feliz. Já terei cumprido a missão de criar filho, de cuidar da família. Aí nós vamos cuidar um do outro. E quando os meninos gostam de estudar, sim, ainda tem isso. Se eles gostam de estudar, é uma doideira. Porque eles se formam e agora não arranjam emprego. E aí começa a ladainha. Mas você, meu filho, se formou,
Nós trabalhamos doidamente até agora para você se formar. Mas pai, mas mãe, eu não arranjo emprego. Eu tenho que ficar em casa. Pai, estou até pensando em pedir uma mesada. E os pais doidos para dar uma cadeirada. E ainda não foi aí. Os filhos estão criados, formados, e eu não posso sair com o meu velho, com a minha velha. Então, a felicidade não estava ali. Mas quando os meus netos nascerem, aí então eu serei feliz. Continuo a jogar para longe. E tem que esperar o dia que esses filhos resolvam se casar. Cada dia está mais difícil. Enquanto eles podem comer, beber de graça, vão casar para quê? E o neto não chega. E a felicidade não vem. Então, eu vou experimentar a busca dessa felicidade na aquisição de uma casa no campo. Assim eu serei feliz. Que normalmente a casa de campo é em outro município. E as contas com a prefeitura de lá são mais caras do que os impostos daqui. Mas ainda eu tenho que ter um caseiro, uma faxineira, mas me furtam, me roubam. Não. A casa de campo também não deu. Mas quem sabe, então, uma casa de praia? Eu serei feliz, porque casa de praia são outros ares, outros climas, tudo é melhor. Mas os mesmos problemas surgem. Mas eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Agora chegou o reumatismo, a artrite, a osteoporose. Os netos agora me irritam, porque eu estou cheia de dores, cheio de problemas. Quem fez seus filhos, que cuidem deles. Eu já criei os meus. Mas eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Mas, quem sabe nessa última tentativa, quem sabe lá no mundo espiritual, quando eu for para o nosso lar, então eu serei feliz. Gente, o indivíduo foi jogando, não foi feliz em nenhum momento da sua vida, quando poderia tê-lo sido. Foi jogando sempre para frente. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, pesada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós insistimos em pô-la, e nós nunca a pomos onde nós estamos. A felicidade. O que é essa coisa que a gente busca e nem bem a gente sabe o que é? Por isso que a gente vai jogando ali, para lá, para cá. Se fosse algo que pudéssemos apalpar, eu saberia onde está. Eu não jogaria a culpa nos filhos, na profissão, na casa, no marido, na mulher, na situação social. Eu saberia. Eu saberia onde ela está. Mas o que é esta felicidade? Procuramos tanto, em tantos lugares, nas coisas, nas pessoas, que acabamos imitando os outros, porque achamos que ele, o outro, é melhor do que eu. Assim pensamos que estamos felizes. Deixamos de ser autênticos com medo, com dúvidas de nós mesmos, esquecendo de nossas próprias vontades, nossos princípios, e continuamos imitando os outros sem querer. Não somos mais nós. E isso determina um outro nível de frustração, e continuamos infelizes. Porque não podemos ser felizes com aquilo que os outros nos mostram ou gostam. Nós só seremos felizes com aquilo que preenche os nossos vazios das nossas almas. Mas eu não sei bem como eu sou. Eu não sei bem como é que eu amo. Mas como é que nós somos? Às vezes, não sabemos. Eu não sou eu. Eu me mascaro do personagem do filme da TV, do que eu vi na rua, do que eu me simpatizei, do que eu gostei. E eu vou me omitindo, eu vou me bloqueando, eu vou me escondendo, eu vou me destroçando. Daqui a pouco,
quando eu precisar de mim, eu não me sei. Como é que eu posso contar comigo se eu não sei quem sou? Ah, felicidade! O que é essa coisa que a gente busca e nem bem a gente sabe o que é? Allan Kardec, para nos ajudar a compreender, perguntou no Livro dos Espíritos: qual a maneira mais eficaz para que a criatura humana possa combater e vencer as tentações do mal e ser feliz nesta vida? E os mensageiros responderam: os sábios da antiguidade já vos disseram: conhece-te a ti mesmo. Mas como que eu posso ser feliz nessa vida? Como que eu posso superar as tentações do mal se eu mal me conheço? Nós não somos nós. E nem nos cultivamos. Nós cultivamos o vago da própria personalidade e as plantas alheias. E, de repente, estou à míngua de valores próprios. Tudo o quanto eu falava, o que eu dizia ou fazia, era aquilo que eu via à minha volta. Eu adotava todos esses conceitos, modos, modas, hábitos, como perundicários de minha personalidade. Mas esse não era eu. Eu não consigo ser eu. Eu não me sei. Eu nunca parei para perceber como é que eu sou, quem sou eu, do que eu gosto de fato. Se pararmos para analisarmos um pouquinho só, perceberemos que nem assumir o que a gente gosta, às vezes, somos capazes. A gente usa normalmente o que a TV mostra, a TV gosta, e acabamos nos tornando reféns da moda. Mas então, como posso ser feliz se eu não me conheço? Porque nós ainda somos assim. Por quê? Porque essa felicidade que buscamos não está nas pessoas, nos bens materiais, nem nas coisas. Ela é tão sutil, ela é tão diáfana, tão espiritual. Essa felicidade que temos necessidade profunda de encontrá-la. Essa felicidade é Deus. É essa presença de Deus em nós que nos falta. É a nossa integração com Deus que nos falta. É a fé consciente, a fé esclarecida que nos falta. Nós temos carência do inefável, do absoluto. Nós temos carência do amor, da fé, da caridade, da amizade, do carinho. Nós temos carência da compaixão. Não foi à toa que Jesus Cristo disse: sedes perfeito quanto perfeito é vosso Pai Celestial, que é Deus. Por isso, nada nos satisfaz. Porque a felicidade não está nas coisas que procuramos. A nossa felicidade está na presença de Deus em nós. É por isso que Francisco de Assis abriu mão de tudo, das fortunas da família, renunciou a tudo, até do nome dele, pois ele queria ser de Assis, da sua cidade, de todo o mundo. Entregou tudo que era passageiro e a si próprio entregou-se a Deus. Também temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Ela era professora, Agnes Doucha, filha de pessoas de posse, resolveu adentrar as ordens religiosas. Preparou-se, formou-se e saiu da Europa, onde nascera, e foi para a Índia. A albanesa tornou-se indiana de coração. Ela então passou a lecionar com meninas em um colégio especial de classe média alta. Um certo dia, em uma de suas folgas, resolveu fazer um passeio ao interior da Índia e passou por Calcutá. Nunca mais iria esquecer Calcutá. Ela saiu para dar esse rodopio pelos arredores, onde ela viu em Calcutá a miséria, a pobreza, a dor, a tragédia, o analfabetismo. E ela descobriu que os velhos eram atirados nas lixeiras. Era uma tradição. Quando a criatura não produzia mais, era abandonado, atirado ao ver, para morrer.
mas antes de morrer, eram devorados pelas ratazanas, insetos e animais. Quando ela voltou para Natal, para sua escola, procurou seus superiores e explicou que não desejava sair da Igreja Católica e nem renunciar a seus votos, mas que desejaria sair dali para trabalhar com aquelas criaturas abandonadas. Um dos responsáveis escreveu uma carta para o Papa, explicando toda a situação, e o Papa autorizou Madre Teresa viver em Calcutá e cumprir a missão que Deus a reservava. A história de Madre Teresa de Calcutá todos nós conhecemos. Aquela mulher pequena, magra, frágil, doente fisicamente, trabalhou até não poder mais em prol dos pobres, mais pobres do mundo. E ela era feliz. Nada lhe fazia falta. Ela foi consagrada com o Prêmio Nobel da Paz. E um jornalista inglês, quando ela acabara de sair da audiência, ele a abordou perguntando-a: Madre, a senhora sabe, ou não sabe, não sei, ou se não se deu conta, mas todo o trabalho que a senhora faz na Índia não resolve nenhum problema, não resolve nada, não passa de uma gota perdida no oceano. E Madre Teresa de Calcutá, com um imenso sorriso naquela face, lhe respondeu que sem essa gota o oceano não seria mais o mesmo. Ela era feliz. Eles eram felizes. Francisco de Assis e Madre Teresa. É em Deus que nós buscamos essa felicidade. Essa felicidade imaginada, filosofada e sonhada. É em Deus que buscamos. Não está no carro, no ano do ano, na casa nova, nas coisas, nem nas pessoas. A felicidade é algo que mesmo que eu não tenha o carro do ano, uma casa nova, mas que eu continue a sorrir de dentro para fora, transmitindo confiança em mim para os outros. Que eu continue a ajudar a minha vida ser melhor, mais prazerosa, nas mínimas coisas, sendo solidário, indulgente, benevolente, vivendo para o bem. Até bela minha vida pode se tornar. Isso é ter Deus em nós. O que nós sentimos é a falta de Deus em nós. Como diz uma escritora católica, Chiara Lubich, devemos aprender a florir onde Deus nos plantou, onde a gente estiver, com que a gente estiver, com que a gente estiver, do jeito que a gente é. E essa ansiedade pela busca da felicidade, que ninguém bem sabe o que é, vos digo, irmãos, é Deus. É essa felicidade de Jesus Cristo em nós. E eu e o Pai somos um só. Assim, eu sou feliz. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês nessa sala virtual, onde temos essa pequena chance e oportunidade de conversarmos um pouco. Nesse momento, aproveitando essa energia que paira nos nossos lares, pedimos a Jesus a proteção a todos nós, a todos os governantes deste mundo, do Brasil, de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, para que todos eles aprendam a pensar sempre numa coletividade e que nós tenhamos bastante luz dentro de nós para iluminar as pessoas que ainda precisam de mais luz. Que assim seja. Muito obrigado para todos e um bom final de semana.